Respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar presidente, comigo. me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro do é esse Estado. com a senador, com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo. presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo. Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente. Então, Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse Não venha que eu mensurar não sou. a ética pra mim, porque a eu senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou Eu dizendo. sou ético. Não, a senhora, Eu não estou dizendo. A senhora subjetivamente... Mas o senhor disse que eu sou apenas ideológico. Não. O senhor disse. Eu disse que a senhora... Eu não disse... Senador, o senhor disse. Não é ideológica. Vamos pegar aqui. A senhora está atrapalhando o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5 mil obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. Não é não, ministra. O Brasil está acompanhando o nosso debate, desculpa, ministra. senador. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu lhe fiz 2 perguntas. Eu lhe fiz uma pergunta. Outra. A senhora não me respondeu até agora. Eu vou lhe responder. Qual é o PIB do país que tem 70%? Toda a agricultura Mas, dos países Omar, dependem da biodiversidade. Se o senhor Senador, for ver os próximos... Mas é claro, senador. O senhor tem que olhar para o que diz a ciência. O senhor tem que olhar para o que mostra e Ministra Marina. Vá para a África. Ministra Marina, a senhora está sem o microfone. Se a gente estabelecer um debate paralelo aqui, afora aquilo que é... Não, Vossa Excelência entrou num debate que não foi a pergunta feita pelo senador Omar. Ele perguntou objetivamente em relação aos dados que foram apresentados, qual é o país, o único país, um país do mundo que tenha 60%. Média dos países. Não, ele perguntou um país. O Brasil tem a agricultura que tem por causa de quê? Ele perguntou um país. Mas eu vou assegurar a palavra aos próximos senadores, senão vamos ficar nesse debate. Só para agradecer a resposta da ministra e lhe falar uma coisa. Presidente, a ministra falou que governos incompetentes. Eu sou da base do governo. É o maior tempo de governo. Não, veja bem, e talvez aqui uma das pessoas que mais defende esse governo seja eu. E aí, Verdade. Vossa Excelência, que se contrapõe em várias ideias minhas, Verdade. Vossa Excelência sabe. Então eu tenho muita facilidade para falar sobre isso. Eu não acho o presidente Lula incompetente por não ter feito... Vossa Excelência sabe que eu não estou me referindo ao Ministra presidente Marina, Lula. Vamos assegurar a palavra ao senador? Pois não, senador Omar. E eu não vou cair numa conversa de a senhora se vitimizar para mim. Longe de mim. A senhora é uma pessoa muito respeitada mundo afora. Veja bem, a senhora é uma pessoa muito respeitada muito afora. É lógico. Sim, tem interesse de muitos países que a gente não explore os minérios nossos. Né? Tem muito interesse internacional que a gente não explore o petróleo nosso, o nosso gás. Tem sim. A gente sabe como é que o mercado internacional gira em torno e, sinceramente, ministra, acho que a BR-319, 400 quilômetros, é 400 quilômetros. É muito pouco para a gente dizer que não tem competência para fiscalizar. Se houve um aumento, segundo seus dados, que eu não creio, e a senhora está falando de 30 anos atrás, tá? A senhora não está falando de ontem, não. A senhora está falando de 94. 1994 para cá são 30 anos. Escutem bem o que eu estou dizendo. Ela falou da época do Fernando Henrique Cardoso, é que houve um aumento quando se ventilou asfaltar. Na década de 70 e de 80, a estrada já era asfaltada, ministra. A estrada já era asfaltada e naquela época, ministra, eu morava na beira do rio e chegava aquela jangada de madeira. Pele de jacaré, pele de onça. Nós evoluímos muito. Naquela época tudo era permitido. Bicho de casco você vendia em qualquer lugar. Hoje não, hoje existe sim.
e com certeza existe uma fiscalização muito grande e eu aprovo e defendo essa fiscalização. Antigamente você matar onça para tirar a pele, matar tartaruga, jabuti, não sei o quê, era normal no estado do Amazonas, na região norte do nosso país. Nós vivíamos e comíamos isso. Eu me lembro da quantidade de pele de jacaré que chegava lá na Rua dos Baréis. Para quem é do Amazonas sabe o que eu estou falando, ali na Manaus Moderna hoje. A senhora se lembra disso? Quantas jangadas e jangadas de madeira vinham para Manaus, para serrarias de Manaus? Chegava ali naquela região sul de Manaus, era cheio de serraria nos Educandos, era cheio de serraria na Aparecida, era cheio de serraria na cidade de Manaus. Serravam o quê? Uma madeira que era madeira tirada de uma forma irregular. Isso acabou. A senhora não vê mais isso. Pode até pontualmente ter em algum lugar. Lá no Acre. O Acre, hoje você sobrevoa o Acre. Quando eu vou para Pauini, que eu tenho que ir para a Boca do Acre, eu paro lá em Rio Branco. Quando você entra na fronteira do Acre, está todo desmatado. Muito mais desmatado que o estado do Amazonas. Muito mais desmatado que o estado do Amapá. E a senhora é de lá. Veja qual é o desmatamento do Acre e veja qual é o desmatamento do Amazonas e do Amapá. É infinitamente menor. A senhora está debatendo não, nós estamos conversando com uma pessoa que conhece a região, que vive a região. Não é uma pessoa que mora num outro lugar e está discutindo a Amazônia. Eu sou de lá. A senhora é de lá. A gente não tem o direito de ir e vir numa estrada. A senhora não permitir interligar Roraima e o Amazonas ao resto do país. E essa discussão de governança, senador Amin, essa é uma conversa que eu já vi. Não, vamos fazer lá ferrovia. Não, agora vamos fazer não sei o quê. Agora vamos fazer um parque. Sempre é uma coisa para não fazer obra. Eu espero, ministra, que a gente possa avançar nisso. Eu gostaria de falar. Omar, eu vou pedir a você. A senhora veja bem. Eu vou. Não reclame do parlamento. Não. Eu vi a nota que o Ministério do Meio Ambiente soltou depois que nós aprovamos, porque nós não vamos aprovar. Se essas coisas não andarem, ministro, a senhora também terá a responsabilidade do que nós estamos aprovando aqui. Pode ter certeza. Pela intransigência, pela falta de vontade de dialogar, pela falta de vontade de negociar, de conversar, de agilizar, nós iremos agilizar e vamos dar esse presente para o Brasil. Senador Omar, obrigado, eu agradeço. Eu agradeço você. Eu vou pedir aos senadores. Eu vou pedir aos senadores. Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando. Para que as pessoas. Eu acho que a senhora faz pouco tempo que a senhora saiu desse Senado Federal e parece que já perdeu a memória. Não, eu com todo respeito. Vossa Excelência é convidada ao Senado Federal. Eu tenho o maior respeito pelo conjunto dos senadores. O senador Omar Aziz é um senador da base do governo Lula. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então eu vou assegurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser um minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se cada colocação. Uma manifestação. Mas é livre a manifestação dos senadores. Sei, mas é um debate. Vossa Excelência já fez isso aqui muitas vezes. Mas isso com todo respeito. Debate, é um debate. Não é um debate. O questionamento é respondido. O comentário não. Senão vamos ficar aqui até amanhã. Então, eu não tenho problema. As pessoas podem atribuir a mim qualquer. Eu vou assegurar a palavra. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Pela ordem, presidente. Eu vou assegurar um minuto para Vossa Senhoria. Se sentiu alguma pergunta no conjunto das falas do Omar, respondei na sequência o senador Chico Rodrigues. Olha. E depois a senadora Elisiane pela ordem. Não, pela ordem. Eu asseguro a palavra à ministra nesse momento. Na verdade, é nesse sentido que a gente possa. Qual o custo de dar 1 ou 2 minutos para a senadora responder? Senadora Elisiane, Vossa Excelência chegou agora há pouco e não acompanhou aqui o que está acontecendo na comissão. Eu estou acompanhando, presidente. Não, eu estou. Que estou acompanhando. Eu acho que Vossa Excelência está impedindo a fala da ministra. Do debate, eu estou apenas pedindo a Vossa Excelência que assegure a fala da ministra. Vossa Excelência está atrapalhando a fala dela, eu já dei um minuto. Senhor, não estou atrapalhando, não. Eu quero apenas pedir que Vossa Excelência segure a fala da ministra. Já está Qual assegurada. O problema dela não falar? Vossa Excelência, se estivesse aqui desde o começo, saberia que a comissão está sendo. A ministra
a ministra Marina Silva está sendo tratada com mais absoluto respeito. A divergência de um senador não pode ser ponto de incomodação do ministro de Estado. O respeito precede dar a ela a garantia de fala. Quando questionada. Você não pode impedir isso aqui na sua casa. Quando questionada, ela vai responder. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por 1 minuto. Como não tem questão de ordem? A senhora tem a palavra por 1 minuto. Ordem sim. E Vossa Excelência tem o direito de me ouvir aqui nesta casa, neste parlamento. E não vou aceitar isso. Ministra Marina, Vossa Excelência tem a palavra por 1 minuto. A ministra tem o direito de fala e de responder. Não, isso aqui não é ditadura, não é casa. Senadora Elisiane, Vossa Excelência não tem questão de ordem. Eu acho que o governo Lula tem 2 governos, ou 3. A sua base chega na comissão. Aqui não é executivo, aqui é parlamento e o parlamento... Ministra, a senhora quer usar 1 minuto? A palavra está assegurada. É inadmissível a forma como a senadora é tratada no sentido de garantir a sua fala. A senhora, Vossa Excelência tem a fala... Não permitir que se transgrida esse direito de fala da inimigo. Isso é obstrução. A base obstruindo o próprio governo. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Posso? Não, é que estava tendo um diálogo ali, eu só queria... Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. Bem, primeiro, eu sou uma pessoa que conheço as regras do parlamento e eu sei que as coisas são dinâmicas, elas mudam, né? Acho que algumas coisas mudaram, mas o debate, e quando você é convidado, eu entendo que eu não posso que alguém atribua coisas que eu não concordo a meu respeito e eu simplesmente tenho que ficar calada. Então, com todo respeito pelo ponto de vista contrário, eu só queria trazer algumas questões. O senador falou que o estado do Amazonas é mais preservado do que o Acre. E, de fato, é. Graças a Deus que é. Por vários fatores. Inclusive fatores naturais, inclusive por causa da Zona Franca, que eu sempre me perfilei aqui, em todos os momentos, para defender a Zona Franca, que foi uma grande barreira de proteção à destruição do estado do Amazonas. O estado do Acre, como Rondônia e outros, veio uma saga de ocupação para transformar os antigos seringais nativos em fazendas. Foi assim que surgiu a luta do Chico Mendes, da qual eu faço parte e me sinto muito orgulhosa de ter convivido com ele. O Acre, que ainda tem floresta, tem muito a ver com essa luta, senador. Eu não me importo se queiram imputar a mim, pelo fato de ser do Acre. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. Eu estava do lado dos que estavam preservando. E se há algo preservado ali, é porque dos meus 18 aos meus 28 anos, eu vi morrer 6 pessoas nessa luta de proteção para que o Acre tivesse a preservação que tenha. De fato, ele não é tão preservado quanto o seu estado, mas eu estava na fronteira de defender a preservação do Acre, a preservação do seu estado. E quando eu disse que 60% está relacionado à biodiversidade, olha o que acontece em países da África, olha o que acontece em países da Ásia, olha o que acontece em países da América Latina e Caribe, principalmente países que têm uma base agrícola muito forte como é o nosso. Destrói a biodiversidade e é um efeito em cadeia de prejuízo. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu não preciso me vitimizar, os telespectadores estão assistindo. Eu estou aqui na resistência. E de resistência eu sei muito fazer. Sabe? Senhora, que é só obrigado, ministro. Obrigado. Agora, se quiserem atribuir que o Brasil não se desenvolve por causa da proteção do meio ambiente, esse debate a gente precisa fazer com mais tempo.
E a discussão é técnica. É técnica causada pela ética, a ética do cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, com o futuro do Brasil. É isso que eu quis dizer. Obrigado, e ministra. não de dizer que ninguém é mais ético do que ninguém, né? Não podem atribuir a mim aquilo que eu não Muito obrigado. Muito obrigado. Na sequência... Senador, só um minutinho. Senhor presidente. Ela Pois falou não, em Marco. mortes. Ah. Eu não mensurar a morte, para mim, 1, ou 100, ou 1000, tanto faz, é morte. A senhora viu 6 pessoas morrerem. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos não, 15 anos. A senhora vai me ouvir nos agora. 15 anos que eu Ministra. estava Vai me no ouvir. governo. A senhora vai me ouvir. Por que não Peraí. fizeram, senador? Ministra, Ministra, eu estou lhe dizendo que não dá para mensurar, eu não estou lhe atacando. A senhora está dizendo que viu 6 pessoas morrerem. Pô, eu fico solidário às famílias dessas pessoas que morreram. Obrigado, Agora, obrigado. eu estou dizendo para a Wilson. senhora que eu vi morrer 15 mil pessoas na minha cidade por falta de oxigênio, porque não tinha uma estrada para levar oxigênio. A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? Ministra, deixa eu dizer uma coisa. Se a senhora tem uma história... A senhora tem uma história, eu tenho uma história. Eu morava numa cidade no interior, no Peru, que morreu 70 mil pessoas num terremoto. Eu perdi tudo, minha família. Eu era adolescente, minha família perdeu tudo. Eu via pessoas sendo enterradas em valas, porque poderia transmitir doença depois de 2, 3 dias, aqueles corpos todos estendidos ali. Não foi uma pessoa, não foi 6, foi 70 mil. Eu vi na minha cidade, meu irmão morreu por falta de oxigênio. Amigos meus morreram por falta de oxigênio, porque não tinha oxigênio. E a senhora está me dizendo que viu 6 pessoas. E eu digo mais. Quem é que vive de extrativismo hoje ainda? Quem é que ganha dinheiro com extrativismo? Não me faça falar sobre borracha, porque vocês não chegam nem perto da exploração extrativista que o meu estado tem. Nem perto. Eu subsidiava o preço da borracha porque o seringueiro pudesse, além de equipá-lo. Ou a senhora acha fácil o cara entrar, levar picada de cobra, levar onça nas costas? A senhora também, a senhora é dessa região, eu sou dessa região. A senhora conhece essa região tão bem quanto eu. Obrigado, então Omar. a senhora não me fale. 6 mortes, ótimo. A senhora está falando que Obrigado. viu 6 pessoas Mas morrer. Eu vi 15 eu sou mil. livre obrigado, pra falar. obrigado, senador Omar. Com Eu a não palavra, o vou senador buscar- Chico Rodrigues. Eu estou dizendo que pessoas... A senhora, a televisão está lhe ouvindo. Meia dúzia de comentarista para falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai lhe ouvir sim. As pessoas nego pago aí pra nos julgando. Vamos seguir a lista. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história. E eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe Vai, julgando. com certeza. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. É a sua Pela sua intransigência. responsabilidade de Não cada enche, meu um não que faça votou isso. aqui. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Faça Cada um que votou aqui assuma A sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta coisa. Fique tranquilo. da comissão. Ô, Senador ministro. Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o Chico senhor não Rodrigues. se importou com ela. Senador Chico Rodrigues. Essa é a educação da ministra Marina Não, Silva. eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente. Mas eu não vou me vitimizar, Se eu não. fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministro. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que Senhor- tem que senhor falar presidente. da minha Me respeite, ministro. Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, presidente! não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministro do Estado. Que desrespeito Ministro é do esse Estado. com a senador, com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo! presidente como sexista. Não Que sou sexista. absurdo! Senador Que Chico absurdo! Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro lugar, do Estado. presidente. Então, Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Desrespeito Vossa com a Excelência, ministra. Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Eu me perdoe. Senhor, que absurdo! Vossa Excelência está debatendo com um aliado Isso aqui do é um governo, absurdo. que eu tenho o maior respeito, permitir as falas aqui. Não, ministra, todos os ministros do governo que vieram nessa comissão, eu tratei com o maior respeito. Está aqui a base do governo que é estou lhe tratando com a mesma dignidade. Não estou lhe tratando com diferença. Agora,
Agora, a pasta de Vossa Excelência, as posições, inclusive de membros do governo, são posições diferentes, divergentes. Como é na democracia. Então não atribua ao presidente dessa comissão a divergência. Com todo respeito. Senador. Responsabilidade minha.